A 10 rodadas do fim do campeonato, a hora é de fazer as contas. Principalmente o Vila Nova, que está na zona do rebaixamento com apenas 30 pontos. E amanhã tem confronto fora de casa com o América Mineiro, que luta pelo acesso. 45 pontos é o ideal para o Vila Nova se manter na Série B. Se considerarmos essa pontuação, o Vila Nova precisa de um aproveitamento de 50% nas últimas 10 rodadas. Por isso, a cobrança é intensa. Nesse momento é trabalhar, é deixar os caras tranquilos, para eles poderem fazer da melhor forma possível, né? Resolver o jogo para a gente lá na frente. Então, assim, a cobrança está sendo bastante intensa em questão de posicionamento dentro de campo. Acho que é por isso até que a gente está treinando fechado, porque o Rafa tem que passar algumas coisas que ele pensa, né? E também criar uma surpresa para o adversário, né? Então, acho que a estratégia dele é uma estratégia que, para mim, está sendo bem colocada e a gente vai fazer um grande jogo lá, se Deus quiser. Para se ter uma ideia, em 9 edições o Vila Nova não conseguiu atingir um aproveitamento de 50% nos últimos 10 jogos. Foram 14 pontos ano passado. Em 2010 também 14, mas que foi suficiente para salvar o time da queda. Independente da pontuação necessária, o técnico Rafael Toledo está confiante na equipe, principalmente após o empate em 1-1 com o Atlético. Pede apenas mais ousadia do ataque, que hoje ocupa a pior colocação da Série B, apenas 20 gols marcados. Poderia ser um pouco mais incisivo no ataque, né? Se eu falei com eles também, a gente poderia entrar um pouco mais na área do Atlético, etc. Como estratégia também a bola parada, né? Que a gente ficou um time muito alto. Mas as alterações foi para entender que o time do Atlético também tinha alguns problemas do lado do campo, e por isso que eu coloquei o Eric também. Então são dois sistemas que eu tenho na mão, que eu consigo fazer eles dentro da variação que eu imagino para o jogo, estratégia de jogo. Eles funcionam. Só acho que defensivamente a gente ajustou, mas ofensivamente poderia ser um pouco mais incisivo, ser um pouco mais ousado. Mas contra o América Mineiro, a situação é diferente. Independente do comportamento do América, a gente tem que ter o nosso comportamento. Certo? Na minha concepção, o América vai ser um pouco mais ousado para tentar se redimir do placar adverso passado. Eu vou um pouco mais precavido nesse sentido. Mas eu tenho armas para contra-atacar, eu tenho a minha estratégia de peças que entende que esse jogo desse tamanho tem que ter jogadores grandes para isso. E nessa ele vai com o time que começou o clássico, com os 3 zagueiros. Então, eu não gosto desse time que iniciou, acho um time lento. Ele treinou hoje 70% do tempo com essa formação. Eu acho um time lento, eu acho que os alas do Vila Nova não têm essa qualidade toda para apoiarem, abastecerem os 2 centroavantes. O Gaston nunca, né? O Gaston nunca e o Jefferson tá mal, né? Aquilo que nós nos propomos a ver do Jefferson, isso não aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série B ainda. Então eu gostaria de ter um jogador de velocidade ali também, até para valorizar o discurso dele, talvez uma arma interessante no contra-ataque. Né? Uma ligação mais rápida ali, volante, Alain Mineiro, nesse homem de velocidade. Quem sabe o Eric entrou muito bem, há muito tempo não jogava tão bem pelo Vila Nova, mas não gosto dessa formação inicial, acho ela muito atrás, com pouca técnica, com pouca mobilidade, mas nossa torcida evidentemente é que dê certo e que o Vila Nova possa trazer 3 pontos no jogo dificílimo de amanhã. O Elias foi reintegrado, mas não está relacionado para esse jogo. É possível que contra o Coritiba sábado ele esteja. Agora um detalhe, Doni, Robinho e Maílson não foram. Mas tem atacante demais lá, né? Não foram. Robinho entrou contra o Atlético, Maílson entrou contra o Atlético, eles nem foram. Na verdade, é isso que eu não entendo no Vila. Não há uma coisa que você consiga entender de fato, né? Qual é o planejamento? O que nós vamos fazer? Qual é a nossa estratégia? Como o Jean estava comentando, o Eric jogou bem contra o Atlético, é um jogador jovem, de velocidade, você vai jogar de contra-ataque e ele não aparece no radar, não treina. Como você vê, disse, não entrou no treino. Ele entrou só depois. Então, quer dizer, eu também acho, eu não gosto muito desse negócio de 3 zagueiros, especialmente que são 2 zagueiros muito lentos.
O Vila sofreu muito enquanto jogou com o Wesley Matos e o Jussani na zaga, porque são dois jogadores com as mesmas características e características de jogadores lentos. Jogadores no futebol de hoje em dia, com dois caras lentos, assim, para fazer zaga, não vai render, não adianta. O futebol hoje é força. E eu não gosto. Aí o Jean tocou muito bem num assunto simples, assim. Você não pode ter 3 zagueiros se você não tem ala. O Vila não tem ala, o Vila tem lateral, e olha lá. O Gaston, que é ali cada enxadada uma minhoca, e se o árbitro estiver impaciente, corre o risco de levar logo um vermelho. O Jefferson também não tem ala. Se você não tem ala, como é que você vai fazer o corredor? Como é que você vai jogar? Como é que você vai armar? O 3 zagueiros, ele é para isso, para você liberar os seus alas e você contar com esses jogadores reforçando o meio-campo e reforçando o setor ofensivo. A questão do ataque ser mais incisivo, o ataque precisa ser um pouco melhor. Contra o Atlético, eu particularmente vi o segundo tempo o Vila ali presente, mas não vi o ataque funcionar, não vi o goleiro do Atlético defender nada. Vi o gol numa jogada de bola parada que o Bruno Mezenga mais uma vez bateu uma falta muito bem e que talvez se o Alan Mineiro tivesse em campo não teria batido. Exatamente. Porque contra aquele jogo contra o São Bento, ele bateu a revelia do Alan Mineiro. O Alan Mineiro ajeitou, ele veio correndo e chutou. E fez o gol. Se não faz o gol, coitado do Bruno Mezenga. E ele pegou muito bem contra o Atlético.